mestrado, faz tudo aí por trás desse back-office. Bom, muito boa tarde. Mais um evento aqui do Observatório do Cooperativismo da USP, para a gente discutir temas relevantes para as cooperativas, e que faz um link entre a universidade e as cooperativas. Hoje, discutindo um tema de muita relevância, que é um processo de virtualização da relação das cooperativas com os cooperados, da relação entre cooperativa e cooperado. Nós temos pessoas muito capacitadas para conversar conosco hoje sobre isso. Eu vou rapidamente só falar cada um deles, mas no momento oportuno cada um vai se apresentar. O professor Francivaldo e o professor Anderson são os primeiros que vão falar com a gente sobre um trabalho acadêmico que eles desenvolveram a respeito desse tema, e, obviamente, eles vão conseguir trazer informações muito interessantes para a gente, sobretudo com a questão da pandemia, como que a pandemia provocou isso em algumas cooperativas, ou nas cooperativas que eles estudaram. Na sequência, a gente tem uma pessoa que tenho certeza que tem aí vai trazer para a gente quebras de paradigmas, o Vicente, que é presidente de uma cooperativa de leite, uma cooperativa virtual, e aí tenho certeza que ele vai ter muitas coisas legais para falar para a gente. Depois, o professor Mário de Conto, que hoje está à frente da Scope, é um profissional, um pesquisador que tem desenvolvido um trabalho muito, muito interessante nessa área de cooperativas de plataforma. Acho que no Brasil, na área do ambiente institucional para cooperativas, com essa ênfase da virtualização, é uma das pessoas com maior conhecimento para tratar do tema. Na sequência, o professor Sérgio Schneider, que vai também poder nos trazer reflexões muito interessantes. Então, cada um depois vai fazer sua própria apresentação, que eu acho que é importante. E, para começar, eu queria agradecer, então, a todos, agradecer a presença de todos vocês que se inscreveram e que vão participar conosco. É um prazer encontrá-los nesse ambiente, na figura do Alberto, que eu estou vendo ali, Roquete, que está aqui conosco. Eu cumprimento a cada um de vocês, bem-vindos, e de bate-pronto passo a palavra para o Francivaldo. Eu sei que ele vai dividir a bola aí com o Anderson, e então, Francivaldo, fique à vontade, quando estiver perto ali dos seus 15 minutos, eu te dou um toque aí, tá bom? Por favor, muito obrigado mais uma vez, Francivaldo. Obrigado. Eu vou fazer aqui um compartilhamento da apresentação, e aí eu vou falar rapidinho da dinâmica e a gente se apresenta, tá? Ótimo. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Francivaldo Albuquerque, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, e juntamente com o professor Anderson Pires, que também é de lá, da mesma universidade, a gente vai fazer a apresentação de um artigo que foi um ensaio teórico, na verdade, cujo título é Estratégias Inovadoras de Gestão em Cooperativas antes e pós-pandemia do Covid-19. De início, eu gostaria assim, muitíssimo de agradecer o convite do professor Davi e do Observatório de Cooperativas. É uma oportunidade assim, ímpar, a gente está dividindo, está numa conversa com
colegas assim, que também militam, pesquisam sobre o cooperativismo, trabalham no cooperativismo. Isso para a gente é sempre uma motivação a mais, né? E esperamos assim que a gente possa sair daqui realmente com algumas dúvidas e quem sabe pensar numa agenda, né, de pesquisa e oportunidades futuras. De início, eu gostaria de falar rapidamente que quando a gente, esse título e a gente fala sobre estratégia de inovação de gestão de cooperativas, a gente partiu de uma experiência pessoal, particular nossa, de cooperativas da agricultura familiar, num contexto bem regional, que é o contexto daqui da região amazônica, especialmente no estado do Pará. Então, grande parte do que a gente coloca é dessa perspectiva, né? Então, leve em consideração, a partir de agora, essa informação. E aí eu gostaria de iniciar contextualizando, então, o porquê disso, né? Apesar das nossas... A primeira motivação, logicamente, é porque a gente vem trabalhando há algum tempo com cooperativas e cooperativas da agricultura familiar. A partir lá da universidade, a gente tem um grupo de pesquisa, a gente lidera um grupo de pesquisa também, que se constituiu há pouco tempo, mas que já vem desenvolvendo algum tempo esse trabalho tanto na formação, quanto a parte de incubação, né, de empreendimentos cooperativos. E aí se situa também essa justificativa e esse contexto de que a gente traz aqui, né? O censo agropecuário, ele diz que tem dos empreendimentos agropecuários existentes no Brasil, 77% são caracterizados como da agricultura familiar. E aí, desses empreendimentos, o quantitativo, o percentual de ocupação que essas cooperativas elas representam, né, é muito relevante, e isso tem a ver muitíssimo com a forma como elas estão estruturadas, né? A agricultura familiar, no geral, e aí falando a partir da perspectiva da nossa região aqui, ela é formada quase sempre por membros de uma família, familiares, né, que vão se integrando e vão desenvolvendo seus trabalhos. O trabalho tende a ser um pouco mais rústico e aí demanda uma quantidade grande de mão de obra. Então, 71% do quantitativo de ocupação que tem na agricultura familiar, as cooperativas têm essa representatividade. E aí, essas cooperativas, então, elas têm o seu potencial de sobrevivência e o seu desenvolvimento na gestão coletiva, que é exercida de forma democrática. E aí, o principal ambiente, o âmbito de decisão são as assembleias gerais. Ocorre que... Não está passando os slides, está ainda na primeira slide, agora que passou. Bom, eu vou deixar dessa forma aqui, se vocês não se incomodarem, porque possivelmente vai ter esse problema. Ok? Então, as decisões, elas são realizadas de forma presencial antes da pandemia, mas ainda em vigor, é uma obrigatoriedade que está prevista na Lei 5764, que é a lei que rege o cooperativismo. Mas esse cenário, ele tem sido modificado por imperativos ambientais muito fortes, né? Então, com a chegada da pandemia, essas cooperativas, elas tiveram que se adaptar a esse contexto, e aí o seu processo de produção, mas especialmente o processo de comercialização das suas aquisições ou das reuniões para tratar sobre os resultados e a distribuição desses resultados, então tiveram que ser
modificados de alguma forma. Então, qual é a ideia que a gente desenvolveu nesse trabalho, né? Foi propor uma discussão referente às possíveis estratégias de produção e comercialização no contexto das cooperativas da agricultura familiar em período de crise provocada pela Covid-19. E aí, quando a gente fala de inovação, existe uma enormidade de trabalhos que são bastante robustos, né, sobre inovação, tanto no setor privado quanto no setor governamental, mas uma das definições que nós entendemos apropriada é de Mitelka, que fala que a inovação é um processo que deve ser dominado pelo produtor e o implementa por meio de novos produtos e serviços, mesmo que esses produtos e serviços não representem novidades para os concorrentes. E eu diria, não apenas para os concorrentes, mas até para os seus fornecedores, né? Então, significa que o que pode ser uma inovação para uma cooperativa da agricultura familiar pode não ser absolutamente ser trivial para outros empreendimentos, para outros segmentos da economia, né? E aí, a questão da inovação que a gente foi buscar, ela se alinha àquilo que Schumpeter desenvolveu, pesquisou, né? E diz que a inovação ela é o motor do desenvolvimento econômico. Então, inovar, para ele, era um ato de empreender pensando na questão do desenvolvimento econômico, de algum resultado econômico que pudesse vir a se realizar. E aí, então, vê-se que a inovação já vem sendo desenvolvida, pesquisada e debatida há muito tempo. E aí, essa inovação, quando ela é pensada do ponto de vista das organizações, elas vão provocar determinadas mudanças e isso merece ser estudado, né? Dentro desses estudos administrativos, nós identificamos um paradigma que entendemos adequado para essa discussão, que é o imperativo ambiental. Nesse imperativo ambiental, as necessidades provocadas pelo ambiente geram o redirecionamento ou a readaptação da organização para a sua continuidade. E aí, então, a abordagem que é feita no imperativo ambiental, quer dizer, os fatores que trazem as explicações, elas se relacionam, elas se direcionam às interações que são mantidas pelos atores sociais com vistas à sua sobrevivência e adaptação naquele ambiente que ele está inserido. Então, para esses aspectos iniciais, a gente traz aqui, o Anderson vai falar um pouquinho sobre o caso de algumas cooperativas que a gente acompanha, especialmente uma delas, e aí o Anderson pode prosseguir a partir daqui. Ok. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Davi. Boa tarde, professor Schneider. Um prazer revê-lo. A gente tem participado de alguns eventos, né, professor Schneider? Então, processo de pandemia, uma inovação nos aproximou, que eu só encontrava, e raramente a gente podia se encontrar. O professor Davi, encontrei no último EBPC, em Brasília, professor. A gente chegou até a conversar de maneira bem rápida. Mas, assim, dando prosseguimento no que o Francivaldo acabou de colocar, sobre a questão das inovações, eu trago, antes desse processo de pandemia, o contexto de uma cooperativa da agricultura familiar aqui da região do Baixo Tocantins, no estado do Pará, que trabalha com a produção de polpas de frutas e sementes oleaginosas. Então, eles desenvolvem um processo de planejamento de sua produção, onde é distribuído em 6 setores de produção, onde a gente tem 4 setores considerados como setores alagados, onde eles funcionam nas ilhas, em regiões de ilhas,
e 2 setores considerados de terra firme, onde funcionam nas propriedades rurais, ali em sítios, em grandes áreas de produção. E o que acontece? Existe um coordenador de produção onde ele faz visitas para conhecer qual é a perspectiva de produção ou a capacidade de produção de cada família dentro daquele ambiente. Então, essas reuniões, elas se configuram em verdadeiras confraternizações entre famílias e a própria gestão da cooperativa. Então, feito esse levantamento, em cada um desses setores, levando em consideração que a distância, em média, de um setor para outro, é em torno, às vezes, de 6 a 8 horas de barco, no que a gente chama aqui de rabeta. São pequenos barcos com motor até bem veloz. Não conheço especificamente os tipos de motor, mas é bem interessante, são bem velozes e, em média, de 6 a 8 horas, tem algumas situações que chegam a 10 horas de viagem de barco. Então, imaginem as dificuldades que são de realização desses eventos, isso antes do contexto da pandemia. Então, depois de feito esse levantamento da capacidade de produção de cada um dos setores e, primeiramente, de cada uma das famílias, então, esse quantitativo é repassado para o chamado coordenador de comercialização da cooperativa. Tá? Então, o que é que esse coordenar? Aí vem o segundo passo do planejamento, que é planejar a comercialização. Como é que a gente vai escoar essa produção? Aí vem o primeiro questionamento. Qual é a demanda de mercado? O que é que o mercado está demandando e quanto ele está demandando? Então, esse coordenador de comercialização, ele faz um levantamento das demandas do mercado institucional. Então, atualmente, algumas dessas cooperativas aqui na região estão com uma entrada muito boa nas Forças Armadas, por exemplo, principalmente no Exército, onde eles firmaram parcerias de disponibilizar seus produtos para essas organizações. A gente tem as feiras livres, a gente tem as redes de supermercado, as grandes redes de supermercado que também compram esses produtos, a própria loja da cooperativa, e no caso específico dessa cooperativa que a gente pegou como exemplo, ela hoje já atingiu o mercado internacional, né, o mercado externo. Então, ela consegue exportar para os Estados Unidos, Canadá e Japão os seus produtos. Então, feito esse levantamento de todo o mercado que existe disponível para comprar aqueles produtos, é que a cooperativa vai verificar se haverá necessidade ou não, por exemplo, de realizar atos não cooperativos, naquele processo em que a cooperativa vai no mercado, compra do mercado para vender para o próprio mercado. Então, com o quantitativo de produção e com as demandas do mercado, a gente consegue verificar se existe essa necessidade de realizar atos não cooperativos. No caso, tem todo um efeito, tanto fisco-tributário e societário, bem diferente no caso do ato cooperativo. Então, a necessidade da gente ter esses cuidados. Então, esse é o processo antes da pandemia, né? Quando chega a questão da pandemia, e aí surge uma série de dificuldades para se manter esse processo de planejamento, tanto da produção quanto da comercialização dessa cooperativa, surge a necessidade de inovações. Agora, que tipo de inovações que podem ser desenvolvidas ou que podem ser pensadas para fazer com que essas cooperativas tornem-se resilientes ao contexto atual que nós estamos vivenciando? Então, Aldi, ele comenta 2 tipos de inovações, aquelas incrementais e aquelas inovações disruptivas, onde a gente observa mudanças radicais, mudanças drásticas, onde não existia determinado procedimento, ou existia e não era utilizado e passou a ser utilizado. E a incremental sendo aquela em que a gente já desenvolvia algo e, a partir desse contexto, esse algo passa a ser aperfeiçoado. Então, a gente tem uma melhoria ou no produto ou no processo que a gente costuma realizar. E aí a gente tem algumas dificuldades que eu comentei anteriormente, trazidas pelo
por esse processo de pandemia, e que aí essas cooperativas elas precisam se adaptar, levando em consideração as suas características, que a maioria das vezes elas são formadas por seus próprios produtores rurais, que têm geralmente uma baixa formação escolar, um baixo nível de instrução, e geralmente também utilizam tecnologias consideradas até rudimentares, os seus próprios meios de produção são considerados rudimentares. Então, a partir disso daí, desse contexto, essas cooperativas, elas, como eu falei anteriormente, elas precisaram se adaptar a este processo. Pode passar, Valdo. E aí a gente tem alguns exemplos dessas inovações, tanto aquelas que vão melhorar ou aperfeiçoar aquele processo, ou aquelas que vão causar um impacto maior. Aí a gente tem o exemplo das assembleias que passaram a ser virtuais. Então, aqui no contexto do estado do Pará, a junta comercial, no caso a Gilcepa, ela passou a aceitar as atas das assembleias realizadas de formas virtuais. Eu acredito que isso aconteceu em todo o Brasil. Então, essas assembleias que, na sua essência, até pela 5.764, a lei do cooperativismo, ela pede, né, ela exige que sejam eventos presenciais, mas com o contexto que nós estamos vivenciando, então isso passou a ser de forma virtual, e isso foi abraçado, isso foi aceito pelos órgãos fiscalizadores ou reguladores. E aí o outro exemplo que a gente traz é justamente as reuniões dessa cooperativa que a gente comentou ainda há pouco, lá do Bote Tocantins, que ficou difícil ou inviável fazer aquele processo de captação da produção e da comercialização a partir das reuniões tradicionais que eram feitas anteriormente. Então, também passou-se a se realizar essas reuniões de forma virtual. E aí tem aquele impacto que a gente traz aqui para a reflexão, até que ponto isso daí pode comprometer a própria identidade da cooperativa com o seu cooperado. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, essas reuniões elas eram verdadeiras confraternizações entre os cooperados e a própria gestão da cooperativa. Então, aquele momento era aguardado, era um momento bem interessante, a gente teve a oportunidade de participar de alguns. E agora, de forma virtual, perde esse tato, né, essa essência. Então, a gente fica com a curiosidade, né, de qual vai ser ou quais vão ser os possíveis impactos desse novo modelo na própria sustentabilidade ou na própria preservação dos valores cooperativistas, que, diga-se de passagem, são bem diferentes daquelas grandes cooperativas que também a gente tem oportunidade de vivenciar, dessas pequenas ou médias cooperativas da agricultura familiar com as grandes cooperativas. E, por fim, a gente tem a questão do teletrabalho, que está relacionado com o processo de capacitação e qualificação do cooperado, que também precisa ser contínuo. E a gente tem conseguido, a partir dos projetos de extensão da universidade, fazer com que esse processo seja contínuo. E também todas as oficinas e cursos, isso é muito interessante, gente. No final, é uma verdadeira confraternização, é muito interessante. E agora, pela impossibilidade, a gente tem que fazer isso de forma virtual. Aí tem os lados positivos, por exemplo, a questão da economia, da estrutura, né? Existe uma economia de recursos nesse momento. E o outro detalhe era o deslocamento pelos problemas, pelas características geográficas, o deslocamento desse agricultor para a sede da cooperativa para poder fazer parte desses cursos, onde ele demandava, às vezes, de 1 a 2 dias para ficar longe de casa, longe de sua produção, para poder se qualificar e depois retornar para a sua residência, para a sua terra, no caso, principalmente o pessoal da região das ilhas. E agora ele pode fazer isso no final da tarde, depois que ele chega da roça, depois que ele chega da sua produção. Então, a gente vê isso daí sob um aspecto positivo, mais sobre a economicidade de recursos, né, e de tempo. Mas quanto à questão dos valores ou da identidade cooperativa, a gente fica pensativo como é que isso pode refletir a médio e longo prazo nessas sociedades cooperativas.
Tem outros exemplos que a gente gostaria de falar, mas até pela questão de tempo, e o trabalho também está disponível, e no decorrer das nossas discussões a gente tenta trazer outros exemplos aí para discutir com vocês. Ok? Pode continuar, Val. Então, só para fechar aqui, essa é uma reflexão que a gente traz, né? Até que ponto essas inovações podem comprometer a identidade cooperativa, considerando que todas essas inovações às quais o Anderson se referiu, elas também têm aspectos que são negativos. E o teletrabalho é uma delas, né? Que a gente tem sentido, nós como professores que estamos trabalhando muito tempo virtualmente, essa sobreposição do trabalho no ambiente familiar não tem sido tão bom do ponto de vista da dinâmica, né, da residencial. Para finalizar, então, a gente observou que existem estratégias que ganharam força a partir do surgimento da pandemia. Elas já existiam em outros cenários, no entanto, no caso das cooperativas que a gente utilizou como parâmetro, essas estratégias elas já podem ser interpretadas, então, como inovadoras. Elas já existiam em algum lugar, mas elas passaram a fazer parte, então, do cotidiano e passaram a ser do domínio dos gestores desses empreendimentos. E quando eu falo domínio, é uma forma até exagerada, porque eu acho que é tudo um processo de aprendizagem. Como esse trabalho é acadêmico, a gente colocou aqui algumas referências e os nossos contatos são esses. Obrigado pela atenção e espero que a gente possa, a partir daqui, fazer algumas discussões bem profundas, né? Obrigado. Anderson, Frantivaldo, obrigado pela oportunidade. Acho que para passar a palavra para o Vicente, o que dá para entender é o seguinte: a gente tem uma cooperativa que funcionava num formato tradicional e que aí, por eventos externos, ela é obrigada a fazer alguns tipos de adaptação. Eu acho que isso é uma coisa que dá para destacar bastante no que vocês chamam, o que vocês trazem, né? E aí, acho que agora eu queria já passar a palavra para o Vicente, porque o Vicente vai, inclusive, se apresentar, trazer um pouco da sua cooperativa para nós, que é uma cooperativa que, até então, pelo que me parece, ela já nasce com uma relação mais virtual, né, Vicente? Então, com você a palavra, muito obrigado pela presença mais uma vez, pela oportunidade de poder ouvi-lo. Fique à vontade. Professor, o senhor está me ouvindo? Tá bom, em nome do professor Davi, eu gostaria de cumprimentar todos que participam aí da conferência. E queria dizer que quem me indicou foi o Unidelson, então as reclamações quanto à minha fala, vocês direcionem para o Unidelson, lá da Pecoagro Leite Minas. Eu vou, naquela proposta, professor, de um bate-papo, contar um pouquinho de história, e procurar ser breve pelo pouco tempo que a gente tem, mas eu acho que a idade vai fazendo a gente ficar, ou se transformar em contador de histórias, né? Então, eu acho que o cooperativismo, de maneira geral, ele sempre está digamos, em choque, né, com choque de existência, de continuar, de prevalecer, de manter o seu espaço. E aí eu aproveito, meu Deus, para dizer também que eu vou falar muito mais como presidente da Cotrial, da Cooperativa dos Produtores Rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e menos como presidente, como coordenador da Câmara da OCB, haja vista que a gente nunca discutiu esse tema, digamos, a exaustão na Câmara, então a minha opinião aqui é a minha e não é da Câmara, não é da OCB, para não poder comprometer ninguém, nem ferir nenhuma suscetibilidade. Mas, olhando no cooperativismo de leite como um todo, olhando de maneira geral para o particular, sempre houve no mundo uma intensa correlação entre a produção de leite e o cooperativismo.
ainda alguns países continuam muito fortes nessa relação. Nos Estados Unidos, ainda mais de 80% da captação, ou pelo menos isso está na mão de cooperativas. No Uruguai, também mais de 80%. Na Nova Zelândia, mais de 90%. Na Europa, diminuiu um pouco essa intensidade, mas ainda é forte. E o Brasil já teve, aí, na década de 70, 80, especialmente, mais de 80% do leite captado por cooperativas, e hoje isso é menos de 40%. Então, de qualquer forma, alguma coisa a gente tem que inovar para que o cooperativismo de leite possa cumprir o seu papel, digamos, de ser um ponto atrativo para os cooperados. E nesse sentido, a cooperativa Cotrial, ela nasce no sistema Itambé, na década de 2000. O sistema Itambé, que hoje, digamos, a parte industrial e comercial, não é cooperativa mais, é uma SA de propriedade da Lactalis, que é a maior indústria láctea do mundo, que entrou no Brasil há 5 anos atrás e já é a maior empresa de laticínios do país, mas se manteve a estrutura da Cooperativa Central, que é a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais, que é a CCPR. Então, ela continua originando leite para a estrutura da Itambé Lactalis, numa captação significativa de quase 3 milhões de litros de leite dia. Bom, e foi nesse ambiente que a Cotrial nasceu em 2006. Depois de muitos anos, né, de quase 20 anos, sem ter filiados novos ao sistema CCPR, então presidido por um dos grandes líderes que o cooperativismo brasileiro já teve, que já foi presidente da OCB, que Pereira Campos, José Pereira Campos, filho. Então, nessa época, ele já procurando inovação, né, ele entendia que precisava trazer um parceiro externo, não só para aportar capital, mas para aportar tecnologia. Então, nessa época, eu estava em Brasília, era executivo em Brasília, era chefe do departamento econômico da CNA, e fui o braço operador de mudança da 5764, permitindo que cooperativas participassem de sociedades anônimas, né? E aí ele criou a Itambé SA para trazer um parceiro. Acabou que trouxe o parceiro, mas na ausência dele, o parceiro comeu foi tudo, né? Ficou com 100% da SA. Bom, mas naquele momento, o sistema Itambé construiu 2 grandes fábricas. Uma fábrica em Goiânia, uma fábrica de leite em pó, e uma fábrica em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, também criada com o intuito de exportação, quer dizer, esse desejo do produtor brasileiro ser exportador de leite, ele não vem de hoje. E quando a Cooperativa Central fez esses 2 investimentos, então o Conselho aprovou a criação ou a filiação de 2 novas cooperativas. Então, por isso que nós nascemos virtual. E depois eu gostaria até de discutir um pouco esse nome, né? Porque, na verdade, a cooperativa nasceu da necessidade, primeiro, de uma representação política e de legitimar o ato cooperativo, né? Então, quer dizer, a fábrica de Uberlândia é uma fábrica com capacidade de processamento de mais de 1 milhão de litros de leite dia. Então, a cooperativa nasce em 2006 e ela esse nome de cooperativa virtual foi cunhado à época, digamos, por esse conselho ou pelo próprio Pereira Campos, e essa coisa pegou de maneira impressionante, né? Então, quer dizer, e esse nome de cooperativa virtual, que, na verdade, naquele momento, tinha muito mais a ver com o contraponto de uma cooperativa tradicional no sentido de que tem todas as suas estruturas, uma fábrica de ração, os seus departamentos pessoais e daí por diante. Então, a Cotrial nasceu como uma cooperativa que tinha o objetivo, princípio de representação política dos produtores que iam remeter leite para aquela fábrica e para dar sentido ao ato cooperativo. Bom, eu já estava lá no começo e incorporamos, digamos, nós, os criadores da cooperativa e diretoria, a terminologia virtual ao pé da letra. Então, a gente decidiu
no caminho de inovação, que nós seríamos uma cooperativa leve, né? Leve no sentido de não gerar mais ônus, mais despesas, mais ineficiências, que sempre são repassadas para os cooperados. E talvez essa regressão, essa diminuição, esse encolhimento das cooperativas de leite no Brasil tem muito a ver com, digamos, com esse inchaço das cooperativas, né, com estruturas, digamos assim, não compatíveis com a própria cooperativa. É comum você encontrar uma cooperativa que capta aí 50, 100 mil litros de leite com 200, 300 funcionários, parecidas mais com prefeituras do que com cooperativas. Bom, e aí, assim, a Cotrial nasceu, durante 12 anos, ela só teve um funcionário, part-time job, que trabalhava meio período, digamos assim, e que cuidava da parte institucional da cooperativa. E a cooperativa cumpriu, digamos, todos os seus, o que se esperava dela como cooperativa, mas nessa relação de levar para o produtor uma representação verdadeira, né, talvez pelo fato da característica da nossa diretoria ter um entendimento bom de mercado, então a gente sempre levou muita verdade com relação às relações econômicas, e também fizemos na compra de insumos o que a gente chamava de pool de compras, né? Então, a cooperativa sempre foi muito ativa, levando insumos baratos e competitivos para o cooperado, mas sem ter uma estrutura, digamos, convencional. Não que eu seja contra a estrutura convencional. Eu acho que toda estrutura convencional que consegue levar para o seu dono, que é o produtor, competitividade, ela está muito bem colocada. Então, assim, definindo aí como é que a gente foi classificado como cooperativa virtual, naquele momento até as questões de tecnologia, de informação, eram menos intensas do que hoje. Então, isso estava muito mais ligado ao fato da gente ser leve e, portanto, também se a gente não tinha loja veterinária, não tinha loja de rações, então também os produtores não tinham um ponto de encontro. Isso deve ter feito muita falta para falar mal do presidente, da diretoria, né? Porque sempre esses pontos de encontros são os locais onde os produtores aproveitam os cooperados para fazer essas conjecturas. Bom, então, quer dizer, dito isso, durante 12 anos, a cooperativa permaneceu dessa forma, né, com um funcionário trabalhando meio período, sem remuneração de nenhum diretor. O acordo entre a diretoria, não estou dizendo que isso é exemplo para nada, eu acho que todo mundo que trabalha, e essa convenção da cooperativa deve ser remunerado como tal, mas essa foi a decisão do início da cooperativa. E, na verdade, quando chegou em 2012, 2013 até 2017, a cooperativa começou a crescer e de forma que nós somos hoje a maior cooperativa singular de Minas Gerais de produção de leite. Nós captamos em torno de 600 mil litros de leite hoje, né? E o sistema CCPR capta como um todo aproximadamente 3 milhões de litros de leite, então nós somos uma parcela importante. E digamos assim, que esse estilo da cooperativa atraiu pessoas que queriam agilidade, né? Produtores, digamos assim, com um patamar de produção um pouco maior. Nós temos de tudo, nós temos desde cooperados que são da agricultura familiar, digamos assim, a um cooperado que produz 70 mil litros de leite por dia. Mas a média dos produtores da cooperativa é superior a 2 mil litros de leite. E, digamos assim, esses empresários na produção de leite são pessoas que querem agilidade, que já não tem mais esse tempo, digamos, da fofoca, o tempo das picuinhas, né? E como a cooperativa não remunera a diretoria, então todo mundo que quiser pode ser presidente do dia, né? Todo aquele que tem a disposição de ajudar, ele está pronto para ser recebido e prestar, digamos, a colaboração dentro da cooperativa. Mais recentemente, e eu estou falando aí do final de 2017, depois de muita insistência dos produtores
e a gente ter um alinhamento político mais, digamos, mais harmonizado junto com a cooperativa central, nós fizemos uma estrutura de produção de ração. Hoje a cooperativa produz mais de 7 mil toneladas de ração, começou a produzir no final de 2017, início de 2018, e o capital que ela imobilizou para produzir essas 7 mil toneladas de ração, faturando 15 milhões de reais na área de ração por mês, do valor, eu olhei um pouquinho isso aí daqui, dá mais ou menos 66 mil reais. É exatamente os móveis que a gente tem para acolher, digamos, os novos funcionários nossos, os novos colaboradores em CLT, que são hoje 9 funcionários. 9 funcionários que gerem um negócio na área de insumo de 15 milhões de reais por mês, ou seja, a projeção nossa é para faturar 170, 180 milhões de reais esse ano. E como é que isso foi possível? Foi possível porque nós só juntamos as duas pontas. Nós arrendamos o serviço de uma fábrica de ração que estava com uma capacidade ociosa muito grande, então a gente paga por tonelada produzida e levamos esse insumo ao produtor, mas de forma muito competitiva. No ano de 2020, nós transferimos, se comparar o preço que o produtor pagou na ração para o preço de mercado ao longo de ano, nós transferimos 29, 30 milhões de reais para o cooperado. Enfim, primeiro, porque absolutamente planilha aberta, são custo de insumos mais 5%, a gente tem sido muito competitivo na compra de insumos, e praticamente nada de custo administrativo, né? Absolutamente nada. O custo administrativo total nosso é inferior a 60 mil reais por mês, né? Com todos esses funcionários. Bom, então, a gente sempre vem pensando como lá do início, né? No início, ser virtual era um pouco pejorativo para aquelas empresas que olhavam assim, o que é uma cooperativa virtual? É uma coisa que você não pode pegar, que não pode, que as pessoas não se reúnem. Então, eu diria que hoje, com esses serviços, a gente aproximou do tradicionalismo nos serviços que as cooperativas podem prestar para os seus cooperados, mas mantivemos ainda muito enxutos com relação àquela figura inicial de virtual, no sentido de leve, né? E a gente faz um evento que começou esse ano, foi o terceiro evento, que a gente chama de Inova Leite, né? Sempre buscando inovação, no sentido de buscar coisas novas. E o mais recente que a gente fez, a gente, além da ração, a gente fez uma outra parceria e está levando alimento pronto para as vacas dos cooperados, né? Comida pronta para ser dieta pronta e acabada, né? Já vai o volumoso, já vai o concentrado, também sem fazer nenhum investimento, buscamos um parceiro, ganhamos uma concorrência na fábrica da Ambev para pegar o bagaço de malte, e juntando o bagaço de malte com algum tipo de volumoso e concentrado, a gente já está vendendo mais de 1.000 toneladas desse produto por mês também. E hoje, talvez, o que limita a gente é o capital de giro, porque como a gente trabalha com margem muito pequena, a gente também constrói o capital de giro com uma velocidade menor do que talvez a gente necessitaria, mas a gente vai chegar lá também. Então, para não me estender mais, e se alguém tiver alguma questão, eu vou estar muito à vontade se conseguir responder, eu diria que hoje o que a gente busca talvez seja a verdadeira expressão do virtual, né? Então, eu não peguei, talvez alguém tenha conversado um pouco mais sobre isso aí no início, nas prosas iniciais. Então, assim, a gente nasceu virtual em contraponto ao tradicionalismo, sempre atuamos sem uma estrutura organizacional clara, mas com ações muito concretas que pudessem levar ganhos para os produtores. Depois, quando nasceu o WhatsApp, a gente abriu uma assembleia num grupo de WhatsApp que participam todos os produtores, e ela está aberta até hoje. Então, antes, precisava, às vezes, da cooperativa ou da loja de ração
para falar mal do presidente, hoje eles falam 24 horas por dia, porque esse grupo do WhatsApp é uma assembleia aberta. Qualquer um pode falar o que quiser e não tem, digamos, nenhuma restrição. E quando é assim, a gente tem que estar preparado também, porque vem toda sorte de inquietudes e daí por diante. E esse grupo de WhatsApp também já era utilizado como grupo de compras, como fornecimento de alternativas, de insumos, de comercialização interna de animais. E com a pandemia, fazer as assembleias virtuais foi para a gente com muita facilidade, né? Nós já fizemos 2, porque no ano passado a gente prorrogou a nossa para setembro, em setembro já podia fazer virtual aqui em Minas, a gente fez a assembleia virtual, esse ano fizemos a assembleia virtual também, e isso trouxe uma maior proximidade do produtor, por incrível que pareça, porque quando surge alguma discussão mais intensa no grupo de WhatsApp, alguém fala assim, então vamos lá para o Zoom, aí abre um Zoom lá e quem quiser vai para o Zoom. Já fizemos assim, uma meia dúzia de reuniões de bate-pronto, né? Então, isso é parecido com aquela história que a gente está cansado de ouvir, um dos professores, pesquisadores comentou aí, né, dessa questão de trabalhar em casa. Eu tenho uma filha que trabalha na KPMG, e ela diz que trabalha muito mais do que ela trabalhava antes, porque, enfim, não perde tempo com ir e vir, e as empresas criaram metodologias de checagem, né? Então, ficou maravilhoso para o capitalismo moderno, né? Porque ele vai reduzir um monte de custos, e as ferramentas de checagem do serviço e do trabalho, elas estão quase bancárias, né? Então, eu creio que a gente tem que estar nesse novo tempo. E nesse novo tempo, nós, lá da diretoria da Cotrial, estamos pensando numa cooperativa parecida com um banco cooperativo nos serviços virtuais, né? Quer dizer, talvez dos motivos de maior orgulho nosso sejam as cooperativas do sistema financeiro, né? Que é o cooperativismo que, de fato, tem crescido, e talvez porque nele foram colocadas regras que impedisse que alguém com muito boa intenção, mas sem nenhuma experiência e capacidade, afundasse uma cooperativa. E nós temos muitos exemplos disso, né? Como diz o filósofo Paulo Alvim, o cientista Paulo Alvim, aquele, acho que não nem é vivo mais, mas eu tive a oportunidade de conviver com ele, que mostrou que a Amazônia não era o pulmão do mundo pelo balanço de carbono e oxigênio. Quer dizer, não tem caldo de cultura pior, e ele se referia ao meio ambiente, e aos estudos sobre o meio ambiente, não existe caldo de cultura pior do que boa intenção com má ciência, né? Porque aí o sujeito pratica barbaridades achando que está fazendo bem. E nas nossas cooperativas a gente tem assistido muita coisa assim. Líderes extraordinários, sem capacidade de gestão, levando ao ocaso, ao término, ao fechamento de cooperativas que tiveram no passado uma importância capital. Peço perdão por muito provavelmente decepcioná-los com essa fala, ainda mais depois que o professor ficou falando, vem o Vicente. Então, a historinha é essa, né? As reclamações com o Lideus, foi ele que me indicou, e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Vicente. Não, eu acho que é muito interessante, até porque você traz um panorama do tipo, não, nós nos criamos porque éramos diferentes daquilo que era o tradicional, mas que aparenta, e pela sua descrição, essa virtualização é praticamente um desejo, uma necessidade dentro daquilo que é o estratégico de vocês, né? E nesse caminho, eu acho que indo para esse mundo da virtualização e as questões relacionadas à parte da virtualização, eu queria, então, passar já de bate-pronto também para o professor Mário, que é aí alguém que tem muita autoridade para tratar do tema. Mário, por favor, mais uma vez, obrigado pela sua presença, viu? Bem, boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui hoje tratando desse tema tão importante, tão relevante. Já parabenizo aí ao Observatório pela iniciativa de levantar a discussão sobre esse tema.
Cumprimento, então, obrigado, professor Davi, pelo convite, né, e cumprimentando o professor Davi, eu cumprimento a todos os participantes aqui. Bem, debater esse tema é algo muito... enquanto vocês falavam, eu estava pensando em várias implicações, né, desse tema. Primeiro vou me apresentar, né, o meu nome é Mário Deconto, a minha área é o Direito, né, eu sou doutor em Direito, e eu trabalho no sistema cooperativo já há muitos anos, e também sou diretor-geral da SCOPE, que é a Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo. Eu sou coordenador de um projeto de pesquisa chamado Cooperativas de Plataforma e Ambiente Jurídico, né, e esse é um projeto de pesquisa que é financiado, né, a partir de uma chamada pública do CNPq e SESCOPE, e nós estamos agora na fase final desses projetos de pesquisa, né, dessa chamada. Então, falando um pouquinho sobre o que eu pesquiso e a conexão também com o que eu ouvi aqui, né, nós começamos o projeto de pesquisa sobre cooperativa de plataforma no momento anterior à pandemia, né? Nós iniciamos lá em 2018, né, a pesquisar esse tema do cooperativismo de plataforma, justamente porque a gente estava analisando essa questão da evolução da economia de plataforma, né, um novo tipo de economia, e de como é que as cooperativas poderiam se inserir nesse modelo, né. Então, foram muitos, digamos, influxos, né, que foram muito bem colocados aqui, tanto pelos professores Francivaldo e Anderson, como também pelo Vicente, que me antecedeu, e eu quero chamar a atenção para alguns pontos aí, né, e talvez depois eu possa até projetar alguma coisa para a gente depois abrir uma discussão ao final, né. Então, a questão, por exemplo, da economia de plataforma, né, que foi um pouco do que o Vicente colocou sobre a ideia de uma cooperativa mais leve, mais enxuta, né? O que a gente percebeu, né, quando começou a pesquisar a parte da economia de plataforma e de como é que essas plataformas em si vinham trabalhando, né, vinham operando. Justamente com a redução de custos, né, e também por um novo tipo de modelo que, pensando do ponto de vista das empresas, né, era diferente daquele modelo em que se cuidava de todas as etapas, né, da produção, no modelo chamado modelo pipeline, que é chamado modelo tradicional, né, para um modelo de plataforma em que a empresa, no caso, se coloca, né, como uma intermediária entre partes, né, faz a intermediação das relações. E para isso, né, a gente pode pegar exemplos muito claros disso, como sempre falado, o exemplo do Uber, do Airbnb, que são plataformas que elas não têm ativos, né? O carro não é do Uber, o apartamento não é do Airbnb, ela faz a aproximação, né, das partes, intermedia, e assim também, por utilizar plataformas digitais, ela tem isso como altamente escalável, né? Então ela não tem também limitações, as limitações tradicionais das empresas, né, que operam no modelo pipeline. Por outro lado, né, também era um outro influxo que nós tínhamos, né, a questão que ficou muito evidente na pandemia da precarização das relações de trabalho causada por essas plataformas, né. No início a gente já tinha isso no radar, mas com a pandemia isso tomou proporções gigantescas, né, e também alcançou a opinião pública, né, todos também, se a gente pensar no iFood, né, que é uma plataforma também, o movimento do break dos aplicativos e vários movimentos de contestação ao modelo de economia de plataforma, né, que também é um insumo do projeto, também foi colocado aqui. E claro, né, aí com a pandemia, e aí fazendo um gancho com a apresentação dos professores Francivaldo e Anderson, né, com a pandemia a gente teve uma série de outras alterações, né, digamos, nas cooperativas, mas na verdade que foram impulsionadas pela pandemia, né. Eu vejo que o movimento, por exemplo, de muitas cooperativas buscando as assembleias virtuais, né, elas já existiam. Já havia demanda por isso. O próprio Banco Central já tinha se manifestado no sentido de que, embora a Lei 5764 não permitisse as assembleias virtuais, se as cooperativas fizessem uma assembleia virtual observando os requisitos de convocação, instalação e deliberação, ela poderia ser considerada válida. Mas, logo no início da pandemia, já houve uma alteração legislativa, né, aplicável para todos os tipos societários, inclusive daí para as cooperativas,
que daí já permitiu, né, primeiro, como falou o Vicente, prorrogou o prazo para a realização das assembleias, mas também já permitiu que elas fossem realizadas de forma virtual. Então, no ano passado, a gente já pôde realizá-las, e agora a lei se tornou definitiva, né, então as assembleias podem ser realizadas virtuais. Isso é interessante porque, quando a gente começou o projeto, depois eu vou falar um pouco sobre os modelos de cooperativa que a gente identificou, porque eu acho que tem a ver com o nosso papo aqui. Quando a gente iniciou o projeto, eu pensava, bom, um dos grandes resultados do projeto vai ser a gente apresentar uma proposta de alteração da Lei 5764, justamente dando a forma de realização de uma assembleia virtual, né? E aí, no decorrer do projeto, com a pandemia, isso já foi muito acelerado, né? Então, hoje já é realidade. Bom, que mais que eu acho que eu achei interessante aqui da fala, né? Quando o Vicente estava comentando sobre essa questão da cooperativa enxuta, né? Assim, a gente identificou uma plataforma nos Estados Unidos que não é uma plataforma cooperativa, né? Não sei se o Vicente conhece, depois a gente pode debater isso, chamada Farmer Business Network, que chama FBN, né? Que é uma plataforma que justamente faz esse trabalho, né? Ela não é uma cooperativa, ela é uma SA, mas ela consegue repassar os insumos para os produtores num preço muito mais baixo, por ela trabalhar de uma maneira enxuta, né? Então, isso foi uma das plataformas que a gente olhou e pensou, bom, e se essa plataforma fosse cooperativa, né? Como é que isso poderia se processar diante da lei das cooperativas? Então, alguns dos exemplos que a gente analisou. Eu vou pedir licença só para compartilhar, sei que não era bem a proposta, né? Era para debater, mas é só porque até porque esse aqui pode ajudar a explicar uma questão que eu acho que foi levantada pelos apresentadores antes. Vocês estão vendo a minha tela? Agora está entrando, né? Sim, está entrando. A apresentação, ela é maior do que isso, mas eu vou passar só os slides que me interessam, né? Aqui. Primeiro, assim, que eu acho que tem a ver a questão da cooperativa de plataforma. Eu pensei em apresentar isso aqui quando eu vi, por exemplo, o Vicente falando sobre a questão da participação democrática e a questão, por exemplo, de utilizar o WhatsApp, utilizar Zoom, utilizar outras formas de participação dos associados que não simplesmente só a participação em assembleia, né? E aí também foi colocado antes, né, pelos participantes, pelos apresentadores, sobre a questão dos mecanismos de governança e de participação dos associados, né? Então, quando a gente pesquisou as cooperativas de plataforma, né, que nada mais é do que a ideia dessas plataformas pensadas sobre propriedade, né, dos seus usuários, sejam eles os produtores rurais, os trabalhadores, enfim, a gente identificou dois grupos, né? Algumas delas que são baseadas totalmente na internet e outras que são baseadas localmente. Vou explicar. Baseadas totalmente na internet, né? Por exemplo, uma cooperativa que a gente conhece, que chama Stocksy, esta cooperativa aqui, ela é uma cooperativa de fotógrafos, né? E ela é baseada no Canadá. Mas qual é o serviço que ela presta? Os associados, os fotógrafos, eles postam suas fotos, né, enviam para a cooperativa no seu website lá, ela comercializa, né, as fotografias deles e repassa, né, obviamente, os valores, né, da venda para os seus associados. Então, o que tem de interessante nessa cooperativa? Ela é totalmente baseada na internet, ela tem sócios em 60 países. Então, o que acontece? Fazer uma assembleia é algo um pouco complicado, porque, inclusive, eles têm que contar com a questão do fuso horário, né? Fazer uma assembleia simultânea ou síncrona, né? Como a gente está utilizando a expressão agora no EAD, né? Fazer uma assembleia síncrona é um desafio para eles. Então, o que eles tiveram que criar? Alguns mecanismos de democracia assíncrona. Então, eles têm fóruns, eles têm outras formas, né, de participação, em que os associados podem, inclusive, inserir questões para serem pautadas, que podem ser discutidas dentro da cooperativa. Então, eles têm um processo decisório bastante diferente, né? E a questão, óbvio, da associação é toda feita digital, né? Tudo é feito de maneira digital
nessa cooperativa. Então, ela é um exemplo de uma cooperativa que a questão geográfica ela não é relevante nesse caso, né? Porque o tipo de objeto que eles desenvolvem não necessita que o serviço seja prestado num determinado local, né? Então, por outro lado, a gente tem as outras cooperativas aqui baseadas localmente, né? Que aí, para usar um exemplo, né, assim, um contraponto ao Airbnb, que todos conhecem, né? Existe uma cooperativa chamada Fairbnb, que é uma cooperativa, então, que foi criada na Europa, né? Ela funciona em algumas cidades, como Veneza, Barcelona, que são cidades que têm como ponto de contato a questão de lutarem contra um turismo que eles consideram predatório, né? Então, eles entendem que um dos problemas, por exemplo, do turismo predatório nessas cidades é que o Airbnb acabou inflacionando o valor dos aluguéis. As pessoas que moram na cidade, trabalham na cidade, muitas vezes elas têm que morar em outras cidades distantes, ou elas têm que morar em lugares periféricos, porque elas não conseguem mais alugar, né, espaços, né, para viver nas suas próprias cidades, em virtude desse aumento do valor dos aluguéis. Então, o Fairbnb é uma plataforma em que os proprietários, então, da plataforma são pessoas vinculadas a esse movimento do turismo sustentável, e aqui traz uma ideia interessante, né, que é uma plataforma que a gente diz é uma plataforma multi-stakeholder, né, e porque aqui podem ser sócios tanto as pessoas que estão alugando os imóveis, né, os locadores, os locatários, comerciantes, né, que estão interessados numa ideia de um turismo sustentável, outros cidadãos também que possam participar. Então, é um modelo bastante interessante nesse sentido. Então, não obstante eles utilizem, né, seja uma plataforma, tem uma plataforma para comercialização, né, como um marketplace, eles têm uma questão local, né, os seus associados eles estão naquela localidade, e isso muda, de certa forma, essas questões. Também, só para complementar, né, a gente chegou a alguns pontos interessantes da virtualização, né, das relações aqui. Uma é essa questão que eu falava antes, das cooperativas multi-stakeholder, né, que a gente está vendo uma tendência, e a gente viu também em outras cooperativas na Europa, principalmente na Itália e na Alemanha, a criação dessas chamadas cooperativas multi-stakeholder, que trazem um desafio grande de governança, porque aí você acaba trazendo para a cooperativa uma maior heterogeneidade do quadro social, né, e aqui a gente sabe, né, da literatura, as implicações que a gente tem da heterogeneidade do quadro social. A questão do financiamento, que eu não vou abordar aqui, né, que é um dos problemas da economia de plataforma, né, de como conseguir, vamos dizer, fazer criar, né, como conseguir capitalizar esses empreendimentos. A questão da escala, como eu falava antes, na economia de plataforma, ela já nasce, vamos dizer assim, o sucesso de uma plataforma, na economia de plataforma tradicional, é medido pela escala, pelos efeitos de rede que ela gera. Quanto maior o número de usuários, mais valiosa é uma plataforma. A gente está vendo que nas cooperativas isso é um pouco diferente. E, por fim, a questão da governança digital, né, que foi falado bastante aqui, né, e que eu tenho percebido que a gente vai ter o Davi falava no início, né, o que a gente está imaginando para o futuro, né. O que me parece, né, assim, aí como digamos, uma ideia baseada no que eu tenho visto na orientação às cooperativas, é que nesse momento, né, em virtude da pandemia, a gente está fazendo as assembleias de uma maneira totalmente virtual, né, as assembleias digitais, como diz a legislação. Mas eu vejo que a gente vai trabalhar no futuro num regime híbrido, né, nas chamadas assembleias semipresenciais, porque eu acredito que a gente vai trabalhar com diferentes perfis de associados agora dentro das cooperativas. A gente vai ter o associado que vai querer participar presencialmente, né, que valoriza a presença, estar presencial. Vai ter o associado que vai querer participar à distância, né, a gente vai ter que estar preparado para isso. Mas também, além disso, eu acredito que a gente vai ter que criar outros mecanismos também de participação, que seriam esses momentos de participação
assíncrona, né, na cooperativa. Porque, se vocês pararem para pensar, muitas das decisões que nós estamos tomando hoje, né, nesse momento, já são decisões assíncronas, né? Foi referida a questão dos grupos de WhatsApp, enfim, nem sempre a gente consegue estar todo mundo síncrono no mesmo lugar. Então, eu acredito que isso também é uma implicação que a gente vai ter que lidar, né? Tanto a questão do hibridismo, quanto a questão das formas de participação assíncrona. Bem, acho que já foi o meu tempo, né? Tá tocando aqui um interfone, acho que não é o Davi que está tocando aqui, mas eu fico à disposição aqui para a gente fazer outras discussões, então. Mário, obrigado. Eu acho que, puxando, né, Sérgio, agora com você, me parece que essa virtualização, ela é praticamente quase que uma demanda por fins econômicos, mas você, como um estudioso da área da sociologia econômica, de grupos, como é que vai ser isso? O que você pensa a respeito? O que você pode compartilhar com a gente? Muito obrigado pela sua presença, Sérgio. Então, Davi, eu escutei atentamente os colegas aí, eu tenho umas slides aí, não sei se eu posso compartilhar aqui, apresentar agora. Fica à vontade. Vamos ver aqui. Permitir que veja sua tela. Peraí, não tá. Não tá abrindo aqui. Selecione uma tela aqui. Ele não tá. Não estou conseguindo compartilhar aqui. Não sei o que fazer aqui. Silenciar as notificações. A tela inteira. Não é possível compartilhar essa tela. Eu acho que não vai dar. Então, vai sem compartilhar mesmo aqui, Davi. Então, eu fiz outro dia uma apresentação para o pessoal da FAO aí, sobre os desafios da transição informacional e o cooperativismo. Era isso que eu queria mostrar aqui. Então, os dados hoje, enfim, são muito claros e contundentes. A FAO, no último relatório, o SOF, no ano passado, tem um capítulo especial só sobre digitalização no meio rural, né? Então, o termo que eles estão utilizando é digitalização, Davi, que eles estão utilizando, né? Hoje, os dados são 40% da população mundial tem acesso à internet, né? E existem mais famílias com internet hoje em dia do que energia elétrica. A grande contradição é o que o pessoal vem chamando ainda do grande gap, né, das grandes diferenças entre população urbana e população rural, e mesmo entre diferentes tipos de produtores, né? Então, toda essa discussão aí da chegada da indústria 4.0 de maneira geral e das tecnologias da informação e comunicação no meio rural, elas apontam, digamos assim, dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo, algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Então, por um lado, acelera o processo de interação social, né? E também econômica. Os exemplos que foram trazidos aqui são bastante claros, mas também há o risco da maior, digamos assim, de uma nova forma de exclusão social, né? E são, por exemplo, em relação às pessoas que não têm acesso à rede, né? E até mesmo, né, as pessoas dentro dos grupos sociais, a exclusão das mulheres, né? Então, esse processo, ele, digamos assim, aponta uma certa reprodução das condições desiguais que a gente está vivendo hoje, né? Tem vários trabalhos, tem vários estudos, eu tenho aqui também uma outra slide da CEPAL, né, que fala do papel das TICs na agricultura, né? Então, se esperam mudanças muito importantes do ponto de vista, digamos assim, da aceleração
dos processos de inserção dos agricultores nas cadeias produtivas, nos mercados, melhora no acesso aos serviços de extensão rural, né, maior inclusão financeira, né, então essas são algumas das questões. Mas, por outro lado, o que é interessante, aí esse estudo da FAO mostra isso, né, esse processo de, digamos assim, dessa indústria 4.0 na agricultura, ela tem avançado muito mais, digamos assim, na parte, pelo lado da produção, do que pelo lado da distribuição do comércio, né? Se a gente olhar os diferentes componentes desse processo mais geral de digitalização da agricultura, o maior investimento em termos de milhões de dólares, eu estou aqui com uma slide da FAO, continua sendo ainda, né, nos processos aí de agrobiotecnologia e sistemas agrícolas, tá certo? E principalmente em muitos casos, no caso da agricultura de precisão, né, onde avança aí a robótica e toda essa parte aí. O investimento na parte de comercialização, plataformas de comercialização, utilização de meios digitais para melhorar o contato dos agricultores com os consumidores, né, esse que é um grande ponto, ele continua sendo muito baixo em vários países, né. Da mesma forma, vem ganhando também impulso isso que o pessoal chama de uma nova tendência, que são as startups no meio rural, né, que fazem esse processo avançar. Então, as agritechs, ou as startups tecnológicas no meio rural, elas aumentam muito e atuam muito fortemente nessa parte, né, de engenharia, de produção, na produção em si, mas muito pouco nesse processo de conexão com os consumidores, que, na opinião de muitos analistas, é o elemento essencial hoje em dia. A gente estava discutindo hoje de manhã mesmo, eu tenho falado isso em várias das minhas palestras, o grande vetor, o grande driver das mudanças da agricultura, da produção de alimentos no século XXI, nosso século agora, nas próximas décadas, não é mais puxado pela oferta. Esse processo é o processo da Revolução Verde, é o processo dos anos 60 e 70, quando a agricultura aumentou exponencialmente a sua capacidade de oferta e de produção através da mudança da base tecnológica. No século XXI, nós alcançamos já uma oferta relativamente suficiente para alimentar boa parte da população mundial, claro que não nas mesmas quantidades e nos mesmos tipos de produtos, ainda tem muita gente no mundo que gostaria de comer certos tipos de alimentos e não os come porque não tem acesso, mas aí não é um problema de oferta, é um problema de renda para que as pessoas possam comprar. Então, esse é o consenso hoje em dia no mundo. O problema não é mais de que não tem alimentos, não tem oferta, o problema é que tem países e populações que não têm dinheiro ou têm situações precárias de acesso, né? Por isso, o consumo, né, os consumidores, eles é que vão comandar o processo de mudança da base produtiva da agricultura no século XXI. E a maneira como os consumidores alcançam os produtores, né, enfim, a produção, vai ser mediada cada vez mais pelos dispositivos tecnológicos informacionais, da informática, será através deles. E, sobretudo, estima-se através das plataformas digitais, certo? Então, essa é a grande revolução que tá em curso, está acontecendo, tanto na pequena agricultura, né, através de, né, WhatsApp e outras formas, tanto quanto na grande agricultura, ou digamos assim, nas cadeias mais longas. Então, por exemplo, os supermercados, o que eles estão fazendo? Estão fazendo vendas digitais e entrega dos ranchos com carro em casa. Então, o sujeito hoje em dia compra tudo pela internet e recebe em casa, né? De tal forma que uma das áreas, digamos assim, que mais cresce em termos assim de valorização de ativos são as empresas de logística, né? Então, elas estão crescendo muito e a pandemia
esse momento, esses últimos 2 anos, aí esse processo era esperado que acontecesse daqui a 10 anos, 15 anos, mas ele foi antecipado. Então, um dos resultados da pandemia é esse maior crescimento da digitalização, que acontece tanto através da supermercadização, como do hábito de comer fora. Em São Paulo e até nas cidades médias aí, onde o Davi vive, por exemplo, eu acho, Davi, tu vai me confirmar depois, tu anda na rua, ou tu espia, né, a rua, um monte de gente andando de bicicleta com aquela sacolinha do iFood nas costas, levando, né, comida preparada nas dark kitchens, né, que são as cozinhas coletivas, que distribuem essa comida preparada através do sistema de delivery. E, de novo, né, a questão da digitalização ou da uberização dos alimentos, tá certo? Bom, o ponto é o seguinte, a nossa discussão aqui é o seguinte, como é que esse processo, digamos assim, de vários lados da moeda, da digitalização, afeta os processos de ação coletiva no meio rural, afeta o cooperativismo em particular, tá certo? Eu acho que tem uma série de questões aí, né? Então, eu acho que a digitalização, ela pode ser ela pode ser resposta para algumas coisas ou pode ser problema, né? Pode resultar em maior problema, né? Pode aumentar os trade-offs, né? Então, por exemplo, será que a maior conectividade, a maior interação, especialmente o barateamento da maior conexão e da maior agilidade e velocidade nas conexões dos consumidores com os compradores vai aumentar ou diminuir o oportunismo, comportamentos oportunistas, certo? Esse é um primeiro questionamento que eu acho que fica. Segundo, o tema da desconfiança, né? O tema da desconfiança e o tema do risco, né? Aumenta ou diminui. Terceiro ponto, a questão da burocracia, né, dos custos, em geral aí, enfim, tudo isso são custos de transação, mas em geral aí dos procedimentos ligados aí ao processo de burocratização. E quarto e último ponto é a questão da escala, né? Enfim, como é que funciona isso, né? Será que a gente, através das tecnologias digitais, consegue fazer com que pequenos empreendimentos consigam acessar mercados mais amplos? Eu tenho dito que eu acho que com as tecnologias digitais, com o processo de digitalização, essa tendência que já vem, que na economia vem sendo chamada de crescimento das plataformas de economia compartilhada, ela vai representar um impulso para o processo de, digamos assim, atuação de empreendimentos de forma compartilhada ou de forma coletiva. Talvez nem todos caminhem na perspectiva do cooperativismo na forma como nós o conhecemos, especialmente no meio rural, ou seja, você cria uma pequena empresa, um pequeno empreendimento, estabelece as regras, estabelece os mecanismos de governança e estabelece a forma de trabalho, tá certo? E aí eu acho que a grande questão, o grande ponto aqui vai ser a discussão da intercooperação. Como é que a gente vai conectar esses diferentes tipos de empreendimentos e os diferentes tipos de escalas? Eu acho que uma parte da resposta, não sei se toda ela, mas ela pode estar na questão da intercooperação. E esse eu acho que é o grande tema, né, a ser discutido, né, intercooperação na era da digitalização. Então, eu queria, digamos assim, focalizar a minha fala e a minha reação ao que eu escutei dos colegas, baseados em estudos específicos, em casos específicos, em 3 pontos, né, que é por onde eu acho que o debate da cooperação e da digitalização pode seguir, e acho que a gente tem que discutir ela. Primeiro, né, a questão aí dos custos de transação, sobretudo, né, no processo de mudança das relações de confiança. Outro dia eu e o Davi, inclusive, estávamos falando que, por exemplo, uma maior agilidade, uma maior interação
entre cooperativados e as suas organizações cooperativas pode fazer com que os mecanismos de supervisão, de controle, né, e de vigilância, né, enfim, vigilância talvez seja um termo meio pesado, mas é no sentido de maior interação dos cooperados com a sua cooperativa, com a sua empresa, com a sua organização cooperativa possa ampliar. Isso pode catapultar mais agilidade, né? Por exemplo, eu posso pensar que o cooperado pode estar em distâncias físicas muito longínquas, né, das cooperativas, e acompanhar o desempenho da cooperativa, as notícias, processo de capacitação através de mecanismos digitais, por exemplo, através de, né, lives como essa, em que as pessoas estão espalhadas em distâncias muito grandes, mas o presidente, enfim, né, os organizadores podem fazer processo de capacitação à distância, e até, por exemplo, né, extensão rural, ou mesmo acesso a informações como preços, por exemplo, preço dos produtos, dinâmica de preços, né, e essas coisas todas. Então, eu acho que nesse contexto é extremamente importante. Por outro lado, se a gente pensar também, pode melhorar o processo de governança política, né? O sujeito pode participar mais, por exemplo, o meu sindicato, né, o sindicato dos professores da URGS, né, a gente tinha uma participação muito baixa nas nossas assembleias, eu acho que a maior parte dos sindicatos sofria com isso, né. Com o advento da digitalização, as nossas assembleias passaram a ser virtuais, e as votações, né, as decisões e as consultas, né, que o sindicato dos professores, que somos mais ou menos 4, 5 mil, aqui nas várias federais aqui que nosso sindicato abrange, ela é tomada completamente de forma digital. Ora, se eu pensar no caso de uma cooperativa, eu posso ampliar, eu posso azeitar, eu posso melhorar muito essa dinâmica de interação dos indivíduos, né, com a sua organização. A outra esfera é com relação à questão das inovações, né, a questão do acesso às inovações, e aí eu penso especialmente em relação à questão de, primeiro, acesso à rede, que é a questão mais física da infraestrutura, mas também, por exemplo, através de vários mecanismos, por exemplo, vários dispositivos que eu posso utilizar. Hoje em dia, por exemplo, o principal deles tem sido o WhatsApp, mas não é o único. A gente pode pensar aí numa série de outras mídias, de outros veículos que podem melhorar o processo de inovação, né, da digitalização para a agricultura, tá? Bom, enfim, deixa eu ir terminando aqui. Tudo isso, eu acho que nos aponta para um cenário de transição. Esse é o meu ponto de vista. A gente está passando por um processo de transição. Esse processo de transição, ele tem vários pontos cegos, pontos obscuros, pontos que necessitam ser estudados, né, e analisados. Nesse processo de transição, a gente enxerga tanto oportunidades como desafios, né? Então, há uma série de oportunidades ligadas aí ao aumento da interação, que as atividades digitais elas podem promover, particularmente, por exemplo, em relação à questão do acesso aos mercados e a qualidade desse acesso, né? Eu já falei a questão dos preços, né? Melhorar, por exemplo, práticas de planejamento da oferta, né? Uma das coisas que as empresas no meio rural sofrem muito e tem muita dificuldade é como é que eu ajusto, né, que, por exemplo, tu tem uma cooperativa, então tu lida lá com frangos ou leite e tal, então como é que eu consigo ajustar que a oferta seja mais regular ao longo do ano ou ao longo de um período, para que a minha planta industrial, por exemplo, a planta de conversão, né, da matéria-prima, ela não precisa ter ociosidade e nem, ao mesmo tempo, um tamanho fora, né, do que seria, né, o padrão ideal. Já falei da oportunidade que a digitalização representa para assistência técnica remota, né, tenho visto experiências muito interessantes
em que os caras montaram mini laboratórios dentro de um carro com, digamos, um acesso à internet, onde o cara vai no meio rural, lá na propriedade do agricultor, faz a coleta lá do solo, faz a coleta do que quer que seja para ser examinado, faz os exames e manda essas informações diretamente para uma central ou para um banco de dados. E aí se abre uma nova oportunidade, que a gente ainda não tinha, que eu ainda não tinha comentado, que eu não tinha falado, que eu estava lendo um texto essa semana, que é a questão do Big Data, né, dessa outra dimensão, ou da inteligência artificial, que é o processamento de dados complexos e da utilização dessas grandes bases de dados para processo de tomada de decisão. Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu acho que a gente não tem ainda no Brasil, né? Eu não sei quantas cooperativas o Brasil tem. Hoje de manhã eu ouvi um cara falar que o Brasil tem em torno de 30 mil cooperativas, né? Empresas cooperativas. Bom, isso é um número muito grande, né? Qual é o grau de interação dessas cooperativas, tá certo? Qual é o grau de trabalho junto dessas cooperativas? Então, isso que eram antes, ou até aqui, possibilidades muito remotas de que viesse a acontecer algum tipo de ação em conjunto, com a inteligência artificial, com o advento dos megadados, né, dos grandes dados, dos grandes bancos de dados, Sérgio, isso se torna possível. 2 minutos, Sérgio. Tá. Então, isso traz também uma série de desafios, eu acho, né? Uma série de desafios que... o primeiro deles, que eu acho que continua, é a questão da conectividade, certo? O segundo, né, é a questão aí dos gaps, dos diferentes tipos de gaps que isso continua mantendo, né, os gaps de gênero, os gaps de acesso. E um último ponto, que eu acho que é o grande desafio, que não é só aí para o meio rural, mas isso é de um modo geral, que são políticas de proteção de dados e da privacidade, tá? Então, isso que a gente tem sido exposto quase todos os dias aí, que é com relação enfim, vazamento de dados, vazamento de informações, isso se torna realmente um problema que precisa ser pensado. Eu fico por aqui, Davi, nesses meus comentários, para deixar essas questões muito mais como pontos para o debate, talvez uma agenda de reflexões que a gente tem que avançar no campo do cooperativismo para nos inserirmos nessa nova fase aí, que é a fase dos mercados digitais e da digitalização da vida social. Obrigado, Sérgio. Como vocês podem ver, até foi avisado aí, a gente prorrogou por mais 15 minutos, então a gente vai até, na verdade, a gente tem mais 10 minutos de conversa, e aí eu queria deixar eu acho, um espaço para mais 1 ou 2 perguntas para que vocês eventualmente tenham, o público de forma geral. Seria importante fazer uma inscrição aí, mandar a primeira pergunta no chat, e nesse meio do caminho, até tinha uma pergunta que tinha sido feita ao Vicente, que o Sérgio Luiz Kuhn, ele tinha perguntado, Vicente, se a Cotrial executa e paga os serviços que ela tem de contratado como de forma terceirizada, né? Então, até acho que é uma pergunta já direta para você, e se você pudesse adicionar nessa sua resposta uma coisa do tipo, quais são os principais, ou qual é o principal desafio nesse processo de relacionamento que você até comentou, falou, não, olha, no WhatsApp ali agora está todo mundo em casa, quer dizer, vamos para o Zoom e fazer uma assembleia na hora que for chamado, não tem muito jeito. Então, tem mecanismos aí de gestão e de governança que começam a precisar ser refletidos, você precisa fazer reflexão sobre eles. Para responder a pergunta do Sérgio, você conseguiria trazer qual é o desafio que você imagina uma cooperativa com relações virtuais como a de vocês
considerando tamanho, considerando todos esses aspectos. Você está no mudo. Como diz o colega meu, no mudo estava bem melhor. Vamos lá ver se eu entendi a pergunta do Sérgio. Vamos pegar qual que é o serviço mais relevante que a gente presta hoje com relação aos insumos para alimentação das vacas de leite. Então, o nosso trabalho é basicamente o trabalho financeiro e o trabalho de logística. Eu esqueci de comentar que para uma operação dessa, que não é muito grande, mas é significativa, são 7 mil toneladas mês, a gente tem que ter a fábrica de ração que presta o serviço, mas nós não temos nenhum caminhão, né? E hoje, dedicado a essa operação, tem quase em torno de 50 caminhões originando matéria-prima e levando o insumo para o produtor. Todos esses veículos são veículos terceirizados. Então, a cooperativa, ela coordena toda essa logística e paga por esses serviços. Então, quer dizer, nós pagamos por todos os serviços executados. No caso da logística, é por quilômetro rodado, dependendo da especificação do veículo, e no caso da fábrica de ração, a gente paga por tonelada produzida, e ensacada, por tonelada produzida, ensacada e pelletizada, daí por diante. Então, quer dizer, todo o controle está nas nossas mãos nesse sentido. O colega que antecedeu fez um comentário bastante interessante de que essas plataformas, como ele disse lá da FDN, não precisa estar num local específico. Eu acho que merece um comentário da Cotrial nesse sentido, porque a preocupação de todo mundo é assim, mas se o dono da fábrica de ração resolver não produzir para a gente mais, ou romper o contrato, ele pode fazer isso, desde que avise com 6 meses de antecedência. E como é que nós vamos fazer com essa estrutura toda que já depende da gente? Olha, hoje a nossa operação, ela não é, entre aspas, de produção de ração, ela é de logística. Então, essa fábrica de ração, ela pode estar no Mato Grosso, e toda hora nós pensamos em levá-la para o Mato Grosso, para mais próximo ainda da matéria-prima. Quer dizer, o mais importante é a questão da logística. Enfim, se eu me faço explicar na pergunta dele. Com relação aos desafios e as inquietudes, primeiro eu gostaria de repetir que a virtualidade, com o advento da pandemia, provou que isso pode aproximar mais as pessoas do que distanciar. Olha que loucura, né? Então, imaginando que esse grupo de WhatsApp é quase uma assembleia aberta, de vez em quando, então, por exemplo, tema religião e política nos grupos, né? Normalmente esses grupos são muito, quando alguém cria um grupo mais técnico, eles são muito cheios de regras, né? Então, lá, desde o princípio do nosso grupo de WhatsApp, nós não temos nenhum bedel, nenhum ombudsman, alguém que fica regulando. Então, lá tem todas as cores de religião, se alguém resolver lá colocar uma prece, uma oração, é respeitado. Se alguém quiser falar de direita e de esquerda, é respeitado. De vez em quando tem algum, digamos, algum atrito, mas é pequeno, e aí as pessoas procuram a gente para colocar regras mais rígidas, e a gente insiste que, num lugar civilizado, as pessoas têm que se respeitar, mas 90% dos temas são temas de, digamos, de utilidade do grupo e da cooperativa, e é a forma de comunicação mais rápida que a gente tem. Então, se a virtualidade já não distancia, aproxima, então eu acho que o maior desafio é se reinventar, inovar, para prestar o melhor serviço que leve renda ao associado, ao cooperado, que leve dignidade. Então, quer dizer, o desafio mais importante, na minha opinião, é o mais antigo, é o mesmo de sempre, né? Assim, para fazer referência ao José Pereira Campos Filho, com quem eu tive a oportunidade de conviver, quer dizer, educação cooperativista é dinheiro no bolso do produtor, né? É renda.
é resultado. Se tiver isso, você tem fidelidade, né? Então, é por isso que eu estou falando que não estou falando em nome da OCB, porque eu sou muito crítico em relação, especialmente, a algumas cooperativas co-irmãs nossas que tem na área de leite, né, que é a minha área, né? Então, está umbilicalmente ligada à atividade leiteira, por essa característica do produtor de leite, que é uma pessoa mais próxima, né? Eu acho que quem cuida de vaca tem um espírito muito mais humano, e o produtor de leite tem essa necessidade de conversar, de estar próximo, de discutir as questões técnicas e daí por diante. Mas, de qualquer forma, tudo que a gente busca de inovação, a gente busca em sentido de manter o produtor com renda. E a crítica que eu sempre faço é o seguinte: então, às vezes, chega um colega e fala, olha, o produtor produzia 200 litros de leite dia. A cooperativa fez todo o programa de assistência técnica, dobrou a produção, deu competitividade para o cooperado e ele foi para a indústria A ou B. Se for uma multinacional, aí chora mais ainda. E é sempre uma discussão de que, por isso que o médio e grande produtor em produção às vezes não fica na base cooperativista. Eu não concordo com isso, porque, digamos assim, o maior produtor de Minas é cooperado nosso e utiliza todos os nossos serviços, e o que a gente tem que fazer é fazer a cooperativa atrativa para esse cooperado, assim como a gente tem que fazer atrativa para o cooperado da agricultura familiar. Nenhum tem mais importância do que o outro, mas a cooperativa ela tem que ser capaz de atender esses anseios, né? Nós lemos muito o professor Arthur Chinelato, nem sei por onde ele anda, nesse negócio de pequeno, médio e grande produtor, está muito do tamanho da cabeça e da capacidade intelectual de cada um, de como é que enxerga as coisas, né? Então, acho que o desafio é esse, é inovar, virtualizar, se a gente quiser dizer essa palavra, para fazer, digamos, a essência do cooperativismo, que é levar competitividade para o produtor. Obrigado, Vicente. Acho que agora, o adiantado da hora, eu queria até pedir, então, que vocês, principalmente os que não puderam falar para a gente, pudessem ali apresentar suas últimas palavras e nessa lógica, que eu acho que, assim, fazendo uma reflexão, que vocês pudessem, inclusive, usar o espaço de vocês também nessa linha. O Vicente traz uma coisa que ele fala, olha, e aí é uma leitura que eu, Davi, estou fazendo o seguinte: mesmo que seja no ambiente virtual, o maior desafio é atender e fazer com que que o cooperado esteja satisfeito com a gente, né? E se nós vamos para um ambiente virtual, onde as relações, elas não são baseadas muito na pessoalidade, mas embora tenha uma interação maior, da forma como foi apontado por vocês, eu acho que o Anderson, o Francivaldo trouxeram também essa questão, o Mário trouxe isso muito claro, quer dizer, eu tenho cooperado em qualquer lugar do mundo, eu tenho aquela cooperativa do Canadá que ele apresentou, e aí a necessidade dessa relação mais próxima com o cooperado. Então, olhando nesse processo de virtualização, o cooperado mais próximo, estando mais próximo, no que a gente vai precisar se atentar dentro da cooperativa para fazer com que essas coisas sejam concretizadas numa pessoa que está mais satisfeita com nossas atividades. Talvez começando pelo Mário, na sequência, até também já podendo falar suas últimas, dando um tchau, Mário. Depois Anderson, Francivaldo, Sérgio, enfim. Mas fique à vontade, só um ponto adicional para a nossa reflexão. Tá bem. Bom, como contribuição final das falas, eu estava me lembrando de uma vez que, em virtude de um projeto que a gente desenvolve com a Alemanha, eu tive lá nas cooperativas no momento que eles estavam avaliando a criação de uma plataforma das cooperativas agropecuárias para a questão da aquisição de insumos, né, nas cooperativas Raiffeisen lá da Alemanha. E um dos executivos, né, que estava envolvido nesse projeto,
ele disse para mim assim, olha, Mário, a gente entendeu que ou a gente vai para um processo de transformação digital, né, e de plataformização, ou nós vamos virar armazéns da Amazon, porque a Amazon vai começar a vender produto direto para os nossos produtores, e eles vão alugar os nossos armazéns. Então, a gente vai ter que se digitalizar. Não tem jeito, não tem alternativa, né? Então, quando você perguntava assim, como é que a cooperativa vai trazer o associado mais próximo, né? Digamos, a gente está num momento que não se tem muita alternativa para se permanecer relevante, né? A transformação digital, ela chegou e não tem como escapar. É como, né, estamos em muitos professores aqui, né? Como aconteceu com o nosso ensino à distância também, né? Que ele se impôs, havia muita restrição, muita questão, mas, né, se impôs, e hoje a gente não vê um futuro totalmente fora, né, de algum modelo de ensino à distância. Então, eu vejo que isso é uma realidade, né? A questão da virtualização das relações daí com o associado, eu acredito que, como o professor Sérgio falou, a gente tem alguns desafios aí, mas também algumas oportunidades, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na questão da participação do associado, como que ela estava na participação do associado presencial? Estava bom mesmo isso? Será que realmente a participação presencial estava de acordo com aquilo que, vamos dizer, com a transparência, né, com as informações do associado? Será que essa presencialidade a gente, de repente, não está exaltando demais a presencialidade? Será que ela cumpria todo o seu objetivo? Vamos analisar lá qual era o percentual de participação dos sócios nas assembleias presenciais. De repente, daqui mais um tempo, conseguir avaliar como é que está essa participação nas assembleias virtuais, ver se as cooperativas também investiram em outros tipos de transparência para o associado, em enviar informações. Por exemplo, nas assembleias virtuais, uma das premissas é enviar informações com antecedência para os associados, né? Então, também essa questão que eu falava da democracia assíncrona, né, de criar outros canais de relacionamento com os associados. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que avaliar, claro, né, essa questão da mudança da relação que o associado está tendo com a cooperativa, né, numa questão da virtualidade, mas também em que pontos isso também nos traz mais oportunidades de estar mais próximo dos associados. Então, acho que esses são alguns pontos que eu traria para reflexão. Obrigado, Mário. Anderson, Santivaldo. Mário, eu completaria aí essa preocupação com você, que você acabou de colocar. Um outro cuidado é verificar se esse cooperado ele não vai fazer igual os nossos alunos, né? De ligar a câmera e ir embora, né? Aliás, desligar a câmera, só entra na sala para fazer de conta que ele está participando da assembleia. Então, às vezes, existem estudos já, né, que mostram isso daí, a falta de participação do cooperado nas assembleias. Ele está presente, mas nem sempre ele participa da assembleia, né? Então, ele não emite opiniões, ele não discute. Aí isso é todo um processo, logicamente, de educação cooperativa que precisa ser melhor trabalhado. E aí a última fala do professor Sérgio aí sobre a intercooperação na era da digitalização. Professor, a gente está sendo pioneiros aqui junto com a OCB, e aí eu digo que é pioneiro porque o que a gente pesquisou já Brasil afora, a gente não conseguiu identificar um projeto da agricultura familiar ou para as cooperativas da agricultura familiar dentro do sistema OCB-SESCOP. Então, hoje a gente está coordenando um projeto de incubação e organização de cooperativas da agricultura familiar e economia solidária em parceria com a OCB. Inclusive, o projeto ele funciona dentro das dependências da OCB com o auxílio de alguns alunos da Faculdade de Ciências Contábeis como bolsistas desse projeto. E uma das estratégias que a gente pensou em parceria com eles é justamente o desenvolvimento de centrais dessas cooperativas da agricultura familiar. Devido à extensão geográfica do estado do Pará, então nós pensamos 3 centrais de cooperativas que em tese vão congregar as cooperativas dessas regiões para tentar dirimir ou mitigar alguns problemas trazidos por esse contexto de pandemia, né? Aqui perguntaram no chat, por exemplo, ainda há pouco, se todos os cooperados eles têm acesso à internet. Nessa cooperativa específica que a gente trouxe o exemplo, eles não têm.
Então, a gente acredita que, a partir da união de forças de diversas cooperativas, ficaria mais fácil de eles encontrarem estratégias para disponibilizar a internet para todos os cooperados ou para todas as famílias ali que fazem parte daquelas cooperativas. Então, sozinhos, só uma cooperativa, no caso singular, dificilmente ela vai ter condições de disponibilizar essa estrutura para os seus cooperados. Então, a gente acredita que, a partir da união dessas cooperativas, a partir da constituição de centrais, elas, além de ter a representatividade política e etc. e tal, mas o principal foco seria delas conseguirem desenvolver uma melhor estrutura para esse contexto atual, que está demandando um auxílio tecnológico bastante forte. E aqui na nossa região, particularmente na Amazônia, principalmente na região das ilhas, ainda é uma dificuldade muito grande o acesso à internet. Então, aí é uma outra reflexão que a gente deixa aí também, professor Davi. Ótimo. Franchivaldo? Já agradecendo o convite e a possibilidade de participar com vocês aqui, dizer que todos os pontos levantados, eu acho que eles encaminham para reflexões e que para a gente aqui que está no dia a dia lidando com cooperativas e com esses cooperados que têm uma avidez por geração de trabalho, mas o resultado desse trabalho, a renda, a melhoria da qualidade de vida e tal, a gente entende que é um caminho sem volta essa questão da digitalização. No entanto, eu acredito que a reflexão que o professor Sérgio trouxe também ela é importante para a gente começar a entender o nível de exclusão, né, que isso pode trazer. Complementando bem isso que o Anderson acabou de falar, nós temos uma série de condições estruturais que tem que ser levadas em consideração no momento que a gente está discutindo isso, né? A gente falou sobre baixa formação escolar, níveis de acesso à tecnologia diferenciada e uma série de outros fatores que vão trazer desafios ainda maiores, né? Então tem que ser considerado. Mas, assim, o que o Mário trouxe também para a gente é bem interessante e instigador, assim, né? Para que a gente possa pensar possibilidades de pesquisas, mas de apoio técnico, inclusive, de discussões um pouco mais nesse direcionamento. A diversidade de produção e o apelo internacional que tem alguns dos produtos que são produzidos aqui, acaba gerando um anseio, né, que essas cooperativas e que os seus membros têm por conhecimentos que possam ser agregados e que possam melhorar os seus resultados. E eu estou falando de resultado no aspecto mais amplo possível. Então, para mim foi uma satisfação enorme conhecer vocês, eu vi a Flávia que entrou em contato comigo, o professor Davi e todos os demais, uma satisfação enorme. Muito obrigado. Obrigado a você. Sérgio? Da minha parte, ok, eu acho que, digamos assim, foi um esquenta, né? Eu acho que foi um primeiro ponto aí. Eu queria ver mais pesquisas, eu queria ver mais estudos sobre isso, para a gente, né, eu compartilhei aí aí no grupo dos estudos sobre cooperativismo e tal, né? O fato que, enfim, para resumir, eu enxergo a coisa da seguinte forma. Concordo com o Mário, né? Eu acho que a gente não tem que achar que vai voltar para trás. Eu sempre falo que o passado não volta, né? O que nós temos pela frente são essas mudanças. Bom, se elas vão ser boas
ou não, favoráveis ou não, isso depende muito como você utiliza. Eu acho que a gente já está suficientemente vacinado para a ideia de que nenhuma tecnologia ela é essencialmente ruim e nem eminentemente boa, depende como você utiliza ela, entendeu? Então, as tecnologias digitais, elas trazem consigo enormes janelas de oportunidades, tá certo? Mas trazem também todos os problemas. Os mais evidentes são os que a gente vive no dia a dia, que foram citados por vários de vocês aí, né? Esse exagero, esse porre de informações que faz com que, né, o primeiro grande problema é as pessoas conseguirem filtrar. O meu maior problema é ter tempo para lidar com tudo isso, pô. Eu resisti até onde pude para não usar o WhatsApp no computador, né? Finalmente, Davi, essa semana comecei a usar. Agora não tem mais jeito, né? Então, entrei nesse padrão tecnológico aí. Porque senão tu acaba trabalhando de noite, no sábado e no domingo, e, pô, eu trabalho 14, 15 horas por dia e, entendeu? Por outro lado, tu te sente mais conectado, entende? Agora, não necessariamente te sentir mais conectado significa que, de fato, tu tá exercendo, né, uma maior participação efetiva e tal. Como é que isso vai se dar? Eu acho que são processos a serem construídos, tá certo? Então, as cooperativas, eu acho que elas têm mais a ganhar, eu acho, pelo menos hipoteticamente eu estou dizendo, elas têm mais a ganhar do que a perder com esses processos, tá certo? E eu tenho fé, ou pelo menos assim, eu aposto que a intercooperação, que é, acho que, o grande desafio nesse contexto da globalização e tal, ele possa ter ganhos de escala através dessas tecnologias digitais, né? Agora, a gente precisa urgentemente fazer pesquisa sobre isso. Não dá para, a priori, julgar, entende? Nós temos que começar a estudar esse negócio, as cooperativas têm que começar, né, a fazer a sua parte, entendeu? E porque não dá para ficar dando chute em cima de axiologias, né? Tem que olhar isso aí com mais precisão, tá certo? Era isso que eu ia concluir, Davi. Obrigado, Sérgio. Vicente, sua comunicado final. Meu comunicado final é só agradecer muito, professor Davi, a oportunidade que nos foi proporcionada, agradecer aos colegas conferencistas, porque aprendi muito e, pelo menos, eu posso colocar no meu currículo que eu participei hoje de um seleto grupo aí de pesquisadores e de cientistas. E obrigado ao Unidelso por ter indicado. Espero que não tenha, digamos, falado tanta bobeira aqui. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a todos vocês. Professor Davi? Oi, desculpa. Eu esqueci de cumprimentar um grande amigo aí, que é o Alcindo, que é presidente da Acreditag, Mineiros Goiás. Eu fiz o convite e ele está aí conosco, prestigiando o evento. Um abraço, Alcindo. Que bom. Então, eu queria agradecer a todos a presença, me desculpar, eu cada vez mais percebo o quanto eu sou ruim de moderar evento, que eu não consigo, eu fico tão envolvido que a pessoa tem coisa boa para falar e eu vou deixando. Nós estamos aqui, já são 3 horas, 2 horas de evento, mas então me desculpem pela minha dificuldade de coordenar isso, porque eu achei que eu estava enriquecendo bastante. Então, queria agradecê-los, a Flávia e ao Ricardo, que dentro do observatório fizeram todo esse trabalho para esse evento acontecer também, e dizer que é uma oportunidade ímpar essa que a gente tem de ouvir pessoas que estão mais próximo das cooperativas, pesquisas extremamente aplicadas, e então acho que isso só tem a enriquecer os dois caminhos, né? As cooperativas, as entidades de representação, a pesquisa e enfim, acho que é uma sinergia muito boa. Então, em nome do Observatório, muito obrigado pela presença, pela oportunidade, um bom final de semana para todos nós, mantenhamos-nos salvos e distantes dessa Covid, e tomara que a gente se encontre mais vezes
pessoalmente, talvez, mas que a gente se encontre mais vezes nesses ambientes de construção. Um abraço a todos e até breve, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um privilégio. Boa tarde.